Muito bem, mulheres de um lugar em Betânia. Chegamos aqui no encerramento do módulo 3, Lázaros da Alma. E ao mesmo tempo nós já vamos fazer aquela ponte para o módulo 4, né? E também nós vamos ter novidades aqui. Nós vamos ter 21 dias organizando a casa interior e exterior. E aí nós vamos fechar esse ciclo de João 11 e 12. Né? Então vamos preparar o nosso coração, sair desse lugar de dor e entrar num lugar de responsabilidade saudável, né? Porque a casa depois da ressurreição, esse é o título do nosso episódio de hoje. Nós caminhamos juntas aqui por um dos capítulos mais profundos da Bíblia, né? Porque quando nós lemos João 11, você depois pode ler ele novamente, fazer as suas anotações, né? Eu tenho feito um curso de exegese bíblica, tem sido uma bênção, e ali a gente aprende a analisar o contexto, a ver realmente o que queria dizer, e não pegar um versículo isolado, né? Por isso que eu gosto de trazer aqui as duas traduções. E João 11 fala a morte de Lázaro. Então conta ali todo o contexto do que aconteceu. A gente pode ver dor, a gente viu luto, a gente viu um Jesus que chora, a gente reconheceu o que morreu dentro de nós. E depois nós ouvimos uma instrução: tirai a pedra. Quer dizer, o acesso foi aberto. E então nós ouvimos aquela voz que muda tudo: Lázaro, vem para fora. A vida voltou. Mas a história, ela não terminou ali. Porque Lázaro saiu, ainda envolto em faixas, e Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Então a gente aprendeu que ressurreição é milagre. Mas liberdade envolve o quê? Processo. É ou não é? Depois a gente também viu algo interessante acontecer. A multidão começou a ir até Betânia para ver Lázaro. A vida restaurada, ela virou então um testemunho. E aí nós também aprendemos algo difícil. Nem todos ficaram felizes. Alguns se incomodaram com a vida que voltou. Mas Lázaro não voltou para o túmulo. Ele permaneceu vivo. E é aqui que nós chegamos hoje. Porque depois da ressurreição, a vida continua. E eu quero orar com você, mas antes eu quero ler com você aqui João, capítulo 12, versículo 2. Eu vou ler aqui na NVI, tá? João 12, capítulo 12, versículo 2 diz assim: ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Né? Isso é algo muito profundo. Deram ali um jantar e Marta servia. Vamos orar? Espírito Santo, nós te convidamos a conduzir, Pai, de forma linda, a conduzir, Senhor, de forma cheia da tua presença, esse episódio, o último episódio do módulo 3. Sabemos que o Senhor está no controle, Pai. Que é o Senhor que guia os nossos passos, é o Senhor que nos direciona, é o Senhor, ó Pai, é o Senhor. Tu és o centro, Tu és aquele que tem todo o poder, Tu és aquele, Pai, que tem o poder de chamar para fora, de conduzir esta mulher ao processo, de fazer, Pai, com que ela seja forte durante a oposição. O Senhor tem todo o poder, Pai, de atraí-la a Ti para permanecer na Tua presença, Pai. E agora, Senhor, depois da ressurreição, que a vida continua, que nós venhamos, Pai, entender qual é o nosso lugar. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Na tradução A Mensagem, diz assim: Lázaro e suas irmãs convidaram Jesus para jantar em casa. Marta
servia. Você consegue perceber isso? A casa, ela voltou a viver. A mesa foi preparada. As pessoas estavam reunidas. Jesus estava presente e Marta servia. Mas agora o cenário é outro. Não era mais aquela Marta ansiosa de Lucas 10. Não era a Marta inquieta com muitas coisas. Agora era uma casa que tinha visto a morte ser vencida. Uma casa onde Jesus estava à mesa. E Marta servia nesse ambiente. E aí, isso nos ensina algo muito importante. A ressurreição da alma não é o fim da jornada. Ela é o começo de uma nova forma de viver. Porque muitas mulheres experimentam cura, mas elas continuam desorganizadas na rotina. Então elas saem do túmulo, mas elas vivem exaustas no dia a dia. Têm experiências profundas com Deus, mas não sabem como sustentar a presença na vida prática. E é exatamente por isso que o nosso próximo módulo começa agora. Se Maria nos ensinou a presença, Lázaro nos ensinou a ressurreição, Marta vai nos ensinar a responsabilidade com equilíbrio. Nós vamos entrar em um novo tempo, um tempo de maturidade prática, um tempo de organizar a casa interior e exterior. Nos próximos dias, fica ligado aí, né? Nós vamos iniciar 21 dias organizando a casa interior e exterior. Então nós vamos falar sobre como alinhar a mente e as emoções. Como organizar a rotina sem perder a presença. Como transformar tarefas em altar. E como servir sem se perder. Como viver espiritualidade no cotidiano. Porque Betânia não era apenas um lugar de milagre. Era uma casa onde Jesus gostava de voltar. E esse é o tipo de casa que nós queremos nos tornar, né? Lá em meados dos anos 2000, 2005, eu acho, 2004, 2003, né? Tinha um grupo muito famoso aqui no Brasil que era Filhos do Homem. E eles cantavam uma canção que dizia: eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. E é sobre isso. É sobre você ser esta casa onde Jesus gosta de estar, né? E é esse tipo de casa que nós queremos nos tornar. Uma vida onde Cristo encontra descanso. Respire. Respire comigo agora. Respira fundo assim, ó. Ah, Senhor, será que eu posso? Será que eu consigo? Será que no meio dessa minha vida agitada, de tantas coisas que eu tenho para fazer no meu dia, será, Jesus, que eu posso ser esta casa onde o Senhor encontra descanso? Né? Eu lembro também que tinha uma música da Estela que dizia assim, faça do meu lar, Senhor, um lugar de alegria, aonde Jesus tem prazer em ficar. Imagina um lugar onde Jesus tem prazer em estar. Assim era Betânia. E assim pode ser a sua casa. Assim pode ser a tua casa. Mas eu quero que você faça essa reflexão aqui comigo. Como está a sua casa hoje? Depois da ressurreição, depois de tudo que a gente já viveu aqui, desde o início de Um Lugar em Betânia, como que está a sua casa hoje? A casa física e a sua casa espiritual. Como que está? Porque sair do túmulo foi milagre. Foi ou não foi? Foi milagre.
Agora a gente precisa aprender a viver, né? A viver deixando as feridas antigas, deixando com que elas continuem influenciando os seus pensamentos, as suas emoções, as suas decisões, né? Então, assim, como que está a sua casa? Como que está? E é sobre isso que nós vamos falar no módulo 4. E é sobre isso que nós vamos viver no módulo 4. Porque isso é muito importante. Isso é muito importante. E aí nós teremos esse processo dos 21 dias. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Pai, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos chamou para fora. Obrigado porque a morte, ela não teve a última palavra na nossa vida. Jesus agora nos ensina a viver a vida que o Senhor restaurou. Organiza, Senhor, a nossa casa interior, alinha as nossas prioridades, traz sabedoria para sustentar a Tua presença na rotina. Senhor, que as nossas vidas se tornem Betânia, um lugar onde o Senhor encontra descanso. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe você. Se for preciso, escuta novamente, compartilha com as suas amigas, envia para o máximo de pessoas que você puder. Deixe o seu like aqui. Escreve assim para mim nos comentários: Pati, eu preciso de maturidade para organizar a casa. Coloca aqui para mim nos comentários se você vai estar comigo neste novo propósito de 21 dias, de organizar a sua casa. Porque a ressurreição nos tirou do túmulo. Agora a maturidade nos ensina a permanecer e a organizar a nossa casa. Que Deus te abençoe e até o módulo 4.